Bom, pessoal, então esse é um Toyota Corolla 2018, versão de acesso, que é o GLI, com motor 1.8 de 139 cavalos com etanol, com gasolina, e 144 cavalos com etanol. Esse carro no momento está com etanol, abastecido com gasolina, com álcool. É um modelo da linha 2018, preto. É o mais barato, esse daí tem preço sugerido na faixa de R$90 mil. E esse vídeo é um vídeo inicial, a gente não vai fazer muitas considerações. O que a gente quer passar nesse vídeo aqui, basicamente, é entender por que o Corolla faz tanto sucesso. É um carro que hoje é o quarto ou quinto carro mais vendido no Brasil. Ele só tem versões acima de R$90 mil. Então, um sedã que no Brasil é considerado um sedã de luxo e que faz um sucesso tremendo, vende mais. Se você pegar em 2016 as vendas do Corolla, elas são mais do que o dobro do que todos os outros concorrentes somados. Então, por que ele faz tanto sucesso, o Corolla? É o que a gente vai especular, porque para responder, eu acho que isso nem a Toyota deve saber, por que ele faz tanto sucesso. Mas o que a gente pode fazer é especular, passar algumas impressões nossas depois de andar uns 200 km com esse carro. A gente vai publicar uma avaliação bem mais ampla, com todos os detalhes e tal. Mas agora a gente vai tentar explicar nesse contato inicial com essa versão 2018, comparando também um pouco com a outra versão 2017 que a gente fez uma avaliação há um tempo atrás. Por que ele é tão popular, o Corolla, tá? Então vamos lá. Após esse vídeo aqui, é mais trazer algumas impressões impressões iniciais sobre o Corolla e tentar responder ou especular, colocar algumas questões aí para tentar entender por que ele faz tanto sucesso, né? Um carro tão caro, né, para padrão brasileiro, e ser o quarto ou quinto carro mais vendido no Brasil. Então a gente andando aqui com o Corolla 2018, numa pista um pouco de terra, né? O Corolla é um sedã médio, feito tipicamente para andar em estrada de boa qualidade. Porém, nessa linha 2018, e ele, mesmo a linha 2017, ele é muito preparado para isso. Você passa nesse tipo de via, ou até pior, sem que ele reclame. Ele tem uma boa altura em relação ao solo, então ele não rala a parte inferior, ele não rala a dianteira, né? Nessa linha 2018 menos ainda, porque ele subiu um pouco a suspensão. Então você põe ele nessas situações, isso é uma questão de versatilidade e de praticidade, né? Porque é um carro que, apesar de não ser o habitat natural dele, ele encara isso aí sem maiores problemas, né? Então isso é também uma das características que a gente pode apontar como um dos aspectos que explicam, né, que são um insight, né, dentro desse contexto de por que o Corolla faz tanto sucesso no Brasil, né? Por que ele vende tão mais do que todos os outros concorrentes, né? A gente pode falar, nem o Civic tem essas características. O Civic tem uma característica muito mais esportiva, né? E o Corolla, né, com esses predicados dele, ele acaba convergindo com as necessidades reais do consumidor desse tipo de carro, né? E com as preferências também. Então isso talvez explique, seja um insight aí sobre indicadores do sucesso desse sedã. Esse sedã japonês, mas tipicamente americano, né? A primeira questão, eu acho que precisa ser considerada, é o seguinte: o Brasil, até na década de 80 e 90, os carros, o consumidor brasileiro, ele estava pautado pelo gosto do consumidor europeu. O consumidor europeu, por quê? Porque a maioria a gente tinha 4 empresas estabelecidas no Brasil, e
E essas 4 empresas, elas eram, apesar de nem todas serem europeias, mas elas fabricavam e vendiam carros no Brasil com concepção europeia. Então você tinha a Volkswagen, tipicamente europeia, você tinha a General Motors, que é americana, mas só vendia carro da Opel no Brasil, e a Opel era alemã, né? Então era Monza, Vectra, esses eram carros tipicamente europeus. Você tinha a Ford também americana, mas também claramente fazendo carros da Europa. Ela vendia no Brasil e fabricava no Brasil os Fords que ela vendia na Europa, e não eram os Fords vendidos nos Estados Unidos. E tinha a Fiat, que também é italiana e europeia. Então o gosto, o brasileiro, foi a cultura automotiva brasileira nos anos 70 e 80 era tipicamente europeia. Então o pessoal gostava de hatch médio, gostava de carro com muita performance. Hatch médio fazia muito sucesso, né? Tinha o Passat, tinha a Monza, eram carros que na época o consumidor brasileiro dava valor a isso. Só que mudou com a chegada das empresas orientais ao mercado brasileiro. Então começou a chegar Toyota, Honda, Hyundai. Essas empresas, elas, apesar, por exemplo, a Toyota e a Honda, apesar de serem empresas japonesas, os carros que elas vendem no Brasil são carros americanos. Por quê? Porque o mercado do Japão é restrito e elas tiveram que fazer carros ao gosto do consumidor americano, né? E é um gosto totalmente diferente. Então o americano, ele gosta de sedã com muito espaço interno, gosta de suspensão macia, não está muito preocupado com comportamento dinâmico, ele está pouco se lixando para comportamento dinâmico. Isso aí é tipicamente de europeu. Porque o europeu tem aquelas estradas maravilhosas que os caras andam em alta velocidade. Então lá realmente o consumidor dá valor a isso, a comportamento dinâmico, a carro que anda bem a 250 km por hora, a 200 km por hora. Então para isso você tem que ter suspensão multilink. Por quê? Porque carro, para andar nesse nível de velocidade, ele precisa ter realmente a solução de engenharia mais eficaz para esse tipo de performance. Agora o americano não, o americano tem uma realidade que é melhor do que a brasileira, porque as estradas são melhores, mas em alguns aspectos ele é muito parecido com a brasileira, porque tem limitação de velocidade máxima nas estradas, no máximo 120 km por hora, e tudo fiscalizado, né? Então o americano está pouco se lixando para comportamento dinâmico, não é uma coisa que é definidora, né, do gosto. E aí o que acontece? Esses carros começaram a chegar ao Brasil, por exemplo, todos os carros da Toyota, os carros da Honda e os carros da Hyundai são feitos para atender o gosto do consumidor americano, que é soluções de praticidade. O brasileiro hoje gosta de SUV, gosta de sedã com muito espaço interno, com suspensão macia, que não dá manutenção nenhuma, né? Leve e prático. E, evidentemente, com preço acessível. Não adianta você ter o Jetta, por exemplo. Você tem esse carro aqui, custa 90 mil reais, 90 pau, né? Você chega no Corolla, ele tem um volante de couro com comandos multifuncionais. Ele não tem o acabamento interno lá com aqueles materiais top de linha que você tem no Jetta, não. Mas ele tem aqui o volante revestido em couro, tem comandos multifuncionais, tem um banco aqui todinho revestido em couro, perfurado, com um aroma maravilhoso. Ele tem todos os equipamentos básicos, então ele vem com um câmbio automático que funciona muito bem. Aliás, nem é oferecido câmbio manual, nem oferecido câmbio manual no Corolla, né? Então, e tem um sistema de som aqui que atende, faz o Bluetooth, enfim, atende plenamente as necessidades. Então é um carro que, mesmo na versão básica, ele não tem aquela aparência de carro pobre, de carro pelado, né? Como se você pegar um Jetta de 90 mil reais, por exemplo, que é o Trendline, ele tem uma aparência de carro peladão, né? Por quê? Porque ele não tem, ele tem um volante de plástico, não tem comandos multifuncionais, o banco é de tecido, né? Porém, o Jetta sempre teve 6 airbags, né?
sempre teve controle de estabilidade e controle de tração, e sempre teve suspensão multilink. São todos os aspectos que... E aí tinha o motor turbo, só que não era flex. Aí você pega o Corolla, ele não tem a suspensão multilink, tem a suspensão por eixo de torção, que é muito mais adequada para a realidade brasileira que o multilink. O multilink é bom para quê? Para você andar perto de 200 km por hora ou acima disso. Abaixo disso, a suspensão eixo de torção é muito melhor. Por quê? Porque, primeiro, que o carro é mais macio. Segundo, que não tem diferença nenhuma de comportamento dinâmico para multilink. Terceiro, que ela não dá manutenção nenhuma e jamais desalinha. Então, é muito mais lógico para um carro vendido no Brasil ter suspensão eixo de torção do que ter multilink. Aí o Jetta tem o multilink para quê? Porque você nunca vai usar. O consumidor brasileiro que vai comprar o Jetta não vai se beneficiar nunca do esquema multilink. O controle de estabilidade para uma realidade, tudo bem, agora esse Corolla aqui tem controle de estabilidade e controle de tração, mas para a realidade brasileira, que você tem limitação de velocidade, você pode mandar no máximo 120 km por hora, e para o consumidor típico de Corolla, de Jetta, de sedã médio, o controle de estabilidade, estando presente ou não, é irrelevante, quase que irrelevante, porque ele vai entrar em ação em situações... o consumidor desse tipo de carro não vai colocar o carro em situações que o controle de estabilidade vai entrar, mas agora tem, né? Então agora o Corolla tem também o controle de estabilidade, até mesmo por, acho que se antecipando a uma questão legal, que a partir de 2020 parece que será obrigado. Então a realidade é que o Corolla é possível entender, basta você andar, você analisar o line-up do Corolla. É possível ter alguns insights por que esse carro faz tanto sucesso. Evidentemente você tem que dirigir o carro também, porque esse aqui, por exemplo, é o Corolla GLI mais barato que tem motor 1.8, mas é um motor que atende muito bem, responde de forma vigorosa às acelerações. O câmbio, o CVT, funciona ótimo, e ele pode não ter a máxima eficiência, mas ele é econômico também. Apesar que aqui eu estou meio assustado aqui, o computador de bordo está fazendo 6,7 km por litro de etanol. Nessas situações, você está fazendo alguns testes e você acaba pisando um pouco mais. Então é isso, o Corolla é um carro mais adequado ao gosto atual do consumidor brasileiro, que é um gosto muito mais americanizado do que os carros de linhagem europeia, como é o Jetta ou como é o Golf, né? Então o Golf são carros com comportamento dinâmico excepcional para fazer curva. Se você anda, ele parece que está plantado no chão, diferentemente do que acontece com o Corolla. Mas são características que o consumidor brasileiro não dá valor. Por quê? Porque a realidade legal, física das vias, legal, com limitação de 120 km por hora, sinalizações, radares em tudo quanto é lugar, não permitem ele usufruir disso. Então o consumidor brasileiro hoje ele não dá bola, ele está como um americano, ele quer praticidade, quer um carro que não dá problema, ele quer pós-venda top, quer ser excelente pós-venda. Também é outra questão que ela é tipicamente americana, porque o europeu não dá muita bola para isso. As empresas europeias não têm a cultura de pós-venda. Eu não estou falando que a cultura de pós-venda das empresas europeias é ruim, não é isso. Prioridade para direito de consumidor e a escola americana de negócios. As empresas europeias não têm muito essa cultura de prevalência do atendimento ao cliente e do pós-venda. E americanos e japoneses que fazem carros para atender o consumidor americano também já tem essa prevalência. Então daí que vem você ter a Toyota com pós-venda, considerado o melhor pós-venda do Brasil, a Honda idem, né? Por quê? Porque elas foram formadas num contexto de mercado americano extremamente competitivo, né? Um carro confiável e prático, né? E no termo praticidade tem a questão também de não dar problema, porque hoje todo mundo você não pode ficar perdendo tempo levando o carro em concessionária, quanto menos para fazer revisão ou para consertar algum problema. Quanto menos você for solicitado a isso, melhor, porque o tempo das pessoas é valiosíssimo. Então você ficar perdendo tempo levando o carro em concessionária a cada 6 meses não dá, né? Então são todas essas questões. E o
carro em si é muito agradável, né? O Corolla, você dirigir, ele é muito gostoso de dirigir. Se você for dirigir ele esportivamente, você vê claramente que não é a praia dele. Quando você começa a acelerar, ele grita muito. Essa não é a praia dele, né? E aqui no Brasil, vamos dizer a verdade, não é praia, não deveria ser praia de nenhum carro você ter comportamento esportivo, porque as vias têm limitação de velocidade, 120 km por hora. Então você vai ficar andando, correndo, está sempre fora da lei. Então não tem muita lógica isso, né? Agora, é claro que, por exemplo, você pega um Jetta, um Golf, que são carros com comportamento dinâmico exemplar, são carros tipicamente europeus, né? Esse carro aqui é um carro que, apesar de ser feito pela Toyota, que é uma montadora japonesa, ele é feito para atender principalmente o gosto do consumidor americano, né? E o gosto do consumidor brasileiro, a preferência do consumidor brasileiro está ficando progressivamente americanizado. SUVs, sedãs como esse aqui, que é muito mais, é um sedã com uma característica de praticidade e de não tem muita atenção a detalhes de acabamento, não tem aqueles refinamentos de acabamento que você vê no Golf, no Jetta, esses carros alemães. Ele é um carro mais americano, não, assim, é um carro com soluções práticas, né? E sem muita atenção a detalhes. Você vê que um plástico, o outro é de uma qualidade inferior, mas porém muito bem montado. Então, chegando às considerações finais desse vídeo, que a gente só está especulando algumas razões que levam ao sucesso do Corolla, né? O quarto carro mais vendido no Brasil, imbatível no seu segmento. Mas ao longo desses 200 km que a gente andou com o carro, ele se mostrou um carro muito leve de ser conduzido, um desempenho muito bom, com uma suspensão que é fantástica, assim, a sua adequabilidade à realidade das vias brasileiras. Vocês viram, a gente pegamos uma via de terra e ele passa com a maior tranquilidade, não rala a parte inferior, nem a frente, nada. Então um carro muito adaptado à realidade brasileira e um carro adaptado também aos gostos do consumidor brasileiro. Hoje o consumidor brasileiro gosta de carro com suspensão macio, um grande espaço interno, com alguns recursos básicos quando ele paga 90 mil reais num carro, que ele quer um banco de couro, ele quer um volante revestido em couro, ele quer comandos multifuncionais, quer um sistema de som que tenha no mínimo um Bluetooth. Enfim, alguns requisitos básicos para um carro desse de 90 mil reais que o Jetta, por exemplo, não tem, alguns outros concorrentes não têm. E evidentemente o pós-venda da Toyota, que é um pós-venda considerado referencial no Brasil.